Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Quem está chegando por aqui é mais uma edição inédita, fresquinha do nosso programa Bem Viver. Essa edição do nosso programa volta 28 anos para trazer a memória de um ato brutal que também aconteceu em uma quarta-feira. Era 17 de abril de 1996 e 1.500 trabalhadores e trabalhadoras rurais saíram em marcha pelo estado do Pará para reivindicar a área de uma fazenda improdutível. Mas apesar de ser uma manifestação pacífica, eles e elas, incluindo idosos e crianças, foram cercados e atacados pela polícia militar. A violência extrema resultou em 21 mortes e dezenas de pessoas com sequelas para o resto da vida. É impossível falar em luta pelo direito à terra no Brasil sem mencionar esse episódio triste da nossa história. A gente se refere ao massacre de Eldorado dos Carajás, que completa 28 anos nessa quarta-feira. Esses são os destaques do Bem Viver, mas são outros. Eu sou o Lucas Weber e te convido para saber tudo que a gente preparou para essa edição especial do Bem Viver que está começando agora. No Abril Vermelho, o Jornada do MST reforça a importância da reforma agrária para o combate à fome. Conversamos com Eric Nepomuceno, autor do livro Um Massacre, Eldorado do Carajás, uma história de impunidade. Programa Terra da Gente, dirigente do MST, repercute a iniciativa do governo federal para a política da reforma agrária. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é alvo de ação por investir menos na educação do que é previsto pela Constituição. De acordo com o Unicef, Israel mata ou fere uma criança a cada 10 minutos em Gaza. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Como a gente falou na abertura do programa, o 17 de abril de 1996 é um dia para não se esquecer o que aconteceu. Há uma homenagem às 21 pessoas que perderam a vida no massacre e todas as pessoas que ficaram com sequelas. Por isso, dando continuidade a uma questão secular no país e honrando a memória de trabalhadores e trabalhadoras, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, organiza ano a ano a Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária. São diversos atos, como mobilizações, ocupações, vigílias, atos de solidariedade, entre outros. E uma dessas ações está sendo realizada justamente hoje, dia 17, no local em que aconteceu o massacre, ou seja, na chamada Curva do S da BR-115 em Eldorado dos Carajás. É o acampamento pedagógico da Juventude Sem Terra Osiel Alves, que chegou à sua 18ª edição. Quem está lá e acompanhou todo esse processo é a nossa repórter Mariana Castro, e ela conta os detalhes pra gente agora. Terra pra quem nela trabalha! Terra pra quem nela trabalha! MST! No dia 17 de abril é celebrado o Dia Internacional de Luta Camponesa, em homenagem aos 21 mártires do Movimento Sem Terra, assassinados pela Polícia Militar no massacre de Eldorado dos Carajás, no ano de 1996, no estado do Pará. Seguindo esta homenagem e memória ao massacre, o MST realiza a chamada Jornada de Lutas em defesa da reforma agrária todos os anos, durante o mês de abril. É o que explica a dirigente nacional do MST, Margarida Maria. A Jornada Nacional de Abril deste ano traz como lema ocupar para o Brasil alimentar, entendendo que só a reforma agrária é possível acabar com a fome no nosso país. Da urgência e a necessidade do Estado brasileiro poder realizar a reforma agrária. O MST, que completa 40 anos, defende a reforma agrária popular como um projeto de agricultura sustentável para produzir alimentos e combater a fome, dialogando com a sociedade do campo e da cidade, explica Maria. E os trabalhadores, nesse debate de poder construirmos uma jornada nacional com várias ações em todos os estados para que nós possamos dialogar com a sociedade, que só podemos contribuir no combate à fome se a terra for democratizada para todos e todas que vivem no campo. No estado do Pará, a jornada tem um caráter ainda mais intenso.
Com a presença de familiares dos mártires, todos os anos é erguido o acampamento pedagógico da Juventude Sem Terra, Osiel Alves, na Curva do S, com a ocupação de um trecho da BR-155 em Eldorado dos Carajás, local onde aconteceu o massacre e hoje é patrimônio histórico e cultural do Estado. Como explica o dirigente da Juventude do MST do Pará, Romário Rodrigues. Foi brutalmente assassinado pela polícia ali na Curva do S. Então o acampamento ele carrega hoje o nome de Osiel, né, em sua marca, por trazer o caráter de juventude, né, de Osiel, que era um jovem rebelde, que não se submetia, né, a esse projeto aí de morte que o Estado sempre tem colocado sobre os povos que lutam pelos seus direitos, né? Então Osiel era esse cara de rebeldia, mas essa rebeldia revolucionária, né? Justiça vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar. O acampamento tem duração de 7 dias, com encerramento no 17 de abril, que marca o Dia Internacional da Luta pela Terra, com participação de jovens da região amazônica, mas também com convidados de diversos outros estados e apoio internacional da Via Campesina. A gente está trabalhando nessa perspectiva de 350 jovens nesse ano no acampamento, nesse sentido mesmo, num caráter mais orgânico de formação já rumo ao 7º Congresso Nacional do MST, né? Então, acho que o ponto principal a se destacar nessa edição do acampamento é essa questão do resgate, né, da memória do nosso movimento, sobretudo do movimento do MST Pará, né, e também do MST Nacional. A gente vai estar trabalhando, né, várias metodologias, né, desde de filmes, apresentações, né, de falas de sujeitos históricos, né, como o seu Laurindo, Dona Maria, seu Gouveia, né, que foram sujeitos que estavam no massacre, né, que até hoje participa com a gente nos nossos acampamentos, né, para também que a partir dali a nossa juventude, sobretudo esses jovens que estão se inserindo agora no processo, né, que eles possam saber de fato o que realmente foi, né, o massacre, né, e numa perspectiva de quem realmente participou, de qual foi o movimento que viveu aquilo, né, e não na perspectiva colocada aí pela grande mídia burguesa, né, que só discrimina o movimento, né, que inclusive coloca a gente como o culpado naquele processo, né, mas a gente sabe que não foi. Temos punho erguido, nossa força nos leva a edificar, nossa pátria livre e forte. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Construída pelo poder popular. Com certeza, essa é uma das muitas iniciativas que o Movimento Sem Terra alimenta para manter viva a necessidade de esperança na luta pela terra. Para quem não vivencia de perto uma situação como essa, as palavras podem ser até vagas, distantes da dureza das experiências de quem está diretamente lutando por essa causa secular no país. 17 de abril é uma das datas que mancham a história brasileira, então é impossível a gente chegar em qualquer 17 de abril, se aproximar dessa data e deixar ela passar sem se lembrar o que aconteceu há 28 anos, em 1996, quando milhares de trabalhadores rurais sem terra faziam uma migração, uma marcha pacífica na região do Pará, rumo à capital Belém, e foram surpreendidos, caíram numa emboscada de 155 policiais militares que fizeram com que 19 pessoas que estavam nessa marcha fossem assassinadas naquele momento e mais 2 posteriormente, além de dezenas e dezenas que seguiram com sequelas até hoje por consequência desse massacre, que infelizmente ele ainda está vivo, ele ainda acontece, a gente ainda vê marcas dele, não necessariamente nessas pessoas, mas em toda a conjuntura brasileira.
para relembrar exatamente o que aconteceu e debater melhor qual que é o atual cenário, 28 anos depois do massacre de Eldorado dos Carajás. A gente tem o prazer de receber Eric Nepomuceno, um especialista no assunto, porque ele é autor do livro Um Massacre, lançado em 2008. Então, um livro-reportagem, um jornalismo de primeiro calão, mostrando justamente, conversando com os personagens. Ele também é tradutor brasileiro, responsável por trazer para o português grandes obras latino-americanas. Agora, recentemente, em agosto, nos vemos uma obra póstuma de Gabriel Garcia Marques, saiu do espanhol e veio ao português por responsabilidade dele, junto com o editor Record, obviamente. Antes de tudo, Eric, muito obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer falar contigo, meu amigo. Prazer meu, vamos lá, é uma data meio triste, meio pesada, uma parte de uma realidade que o Brasil insiste em ignorar. Esse é um país, eu sempre digo, país da amnésia, um país amnésico. E vamos lá, eu estou à sua disposição. Não, maravilha, a gente que agradece a disponibilidade. Eric, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse processo, sobre a decisão de você se debruçar sobre esse tema, que, como você acabou de explicar, é um tema pesado, difícil, mesmo para quem não vive exatamente essa realidade, é impossível entrar em contato e não ficar completamente abatido. Aconteceu em 96, o livro foi publicado em 2008, eu tenho certeza que teve um longo período de apuração, por isso esse período, mas em que momento que você decidiu, eu preciso ir para lá, conhecer essas pessoas, os sobreviventes, obviamente, e contar essa história? Rapaz, essa história desse livro é uma história muito maluca. Eu estava no barbeiro, parando a barba, e um grande amigo meu, Nilo Batista, um dos maiores advogados criminólogos do Brasil, me ligou e me disse: escuta, daqui a pouco vai ser os 10 anos do massacre de Eldorado de Carajás. E eu queria que você fizesse um livro sobre o processo, como é que foi o processo político, jurídico. E aí eu falei: Nilo, eu estou no barbeiro, me deixa acabar aqui, eu te ligo em seguida. E fiquei pensando, e entendi o seguinte: o Nilo, que é um grande, insisto, um grande jurista, mais até do que um advogado, ele tinha um interesse específico. Mas eu mesmo, mal e mal, lembrava do massacre de Eldorado de Carajás, 10 anos depois. E eu fiquei pensando quanta gente terá esquecido, quanta gente não saberá nada. Aí eu liguei para o Nilo e falei: olha, não vou fazer o livro que você me pediu, não. Eu vou fazer uma reconstrução de tudo. Fui a São Paulo, eu moro no Rio, entrei em contato com o MST, me levaram para conhecer o Stedley, a gente ficou grudado para sempre até hoje. Preparei a viagem e lá fui eu. Lá fui eu, me instalei em Marabá, e de Marabá eu ia todo dia até o lugar, até Eldorado. E era uma coisa engraçada, porque a gente tinha segurança. Eu nunca tinha andado com segurança na minha vida. Mas é importante notar que 10 anos depois, o ambiente ainda era de uma tensão radical naquela região. E fui ao acampamento e refiz essa história. E alguns anos atrás, agora eu não saberia te dizer, acho que foi, nós estamos em 24, uns 4 anos, sei lá, e eu fiz uma nova edição desse livro. Esse livro vendeu muitíssimo, foi um livro que teve várias e várias e várias edições, e até que acabou o contrato com a editora original, e eu levei o livro para a minha editora, que é a Record. E aí fiz uma atualização. E, rapaz, aí eu fiquei pasmo, porque eu voltei lá, conversei com pessoas, alguns sobreviventes que eu tinha entrevistado lá atrás, 10 anos antes, uns tinham morrido, e a situação continuava não idêntica, mas muito pesada. O Pará continuava sendo, e continua até hoje, o que é terrível, sendo o Estado brasileiro com mais mortes no campo. Tem outros, Mato Grosso Sul, tem vários outros, porque isso é um mal que se alastra pelo país, o conflito da terra. Porém, o Pará continua sendo o foco dessa violência e eu não vejo saída à vista, não vejo mesmo. Evidentemente que nos 4 anos do Jair Messias, isso aí foi para a glória, foi para o céu, porque ele incentivou
exatamente a violência no campo, a violência contra o sem terra. E nesse ano e pouco da volta do Lula foi muito pouco o que se pôde fazer. É uma situação trágica, é um retrato de um país que eu vou insistir, primeiro, amnésico, sem memória nenhuma, segundo, um país completamente ignorante da própria realidade. O brasileiro não tem ideia do que é esse país, não que eu tenha uma ideia completa, eu tenho alguma ideia. Eu e vários outros, muitos outros. Porém, a média brasileira é da amnésia, da ignorância. E eu vou ser radicalmente sincero, a essa altura da minha vida, eu só posso ser sincero. E eu tenho muito pouca esperança de ver uma mudança radical na questão da terra, dos sem terra, dos grandes latifúndios, dos exploradores, dos ladrões de terra pública. Eu estou vendo agora o que é essa figura grotesca, dantesca, essa aberração abjeta chamado Tarcísio, sei lá do que, governador do estado de São Paulo. O que ele está propondo? Vender para particulares por um preço ínfimo terras públicas, terras devolutas. Por que não entregar essas terras para trabalhadores sem terra? Por que não entregar essa terra para a pequena agricultura familiar, que vai abastecer mercados locais, regionais e tal? Enfim, é um país que lamento. Eric, é muito difícil de escutar, é muito duro, mas ao mesmo tempo a gente é obrigado a dar muito respeito, porque a gente sabe que é uma análise muito fria e muito técnica do que está acontecendo. Então, enfim, é um sentimento difícil de ouvir essa falta de esperança, embora a gente seja obrigado a se deparar com ela. Talvez para dar um pouquinho mais de contexto, assim, conseguir dar um pouco mais de perspectiva para essa conversa, eu queria citar uma citação que você fez em um artigo recente publicado no Brasil de Fato, que você lembrou do teólogo Leonardo Boff, um dos maiores especialistas, uma das pessoas que mais analisa esse Brasil e consegue entender as coisas, as consequências e as causas. E ele fala que tudo isso que está acontecendo, nós somos herdeiros de 4 sombras que ainda pesam sobre a nossa violência, que é o passado colonial violento, o genocídio indígena, a escravidão e, segundo ele, a mais nefasta de todas, a lei das terras. Eu achei importante trazer um pouquinho essa citação que você mesmo fez, o Leonardo Boff, para dar um contexto de que o que aconteceu há 28 anos não foi um episódio à parte, meu Deus, esses trabalhadores estavam indo e de repente a polícia achou que eles eram violentos, não foi algo que há uma casualidade, na verdade é um projeto, né? Um projeto de 500 anos que segue acontecendo e infelizmente talvez tenha sido o ápice, mas um ápice muito, muito próximo de outros episódios semelhantes, me parece, não, Eric? Escuta, cada vez que se cita o nome de Leonardo Boff, meu irmão da alma, meu querido irmão, não tem erro. É uma coisa impressionante como o Boff acerta 98% dos chutes dele a gol. E eu acho isso terrível, terrível, porque ele tem um olhar ao mesmo tempo objetivo, realista, frio e uma alma cristã, uma alma para nos abrigar nossos sonhos, nossas esperanças. Eu tenho uma divergência em relação ao Leonardo. Ele tem uma capacidade que eu não tenho, essa esperança de uma mudança. Eu, a esta altura da minha vida, olhando o que acontece no campo brasileiro, eu confesso que porque nada muda, e quando muda, é para pior. É uma coisa impressionante. Se a gente for lembrar, eu era garoto, eu tinha, sei lá, 14 anos, quando ouvi falar pela primeira vez, através do meu pai. Meu pai era físico. Papai dizendo para mim: menino, tem de prestar atenção nesse tal de Francisco Julião. Ou ele incendeia o Brasil para o bem, ou vem aí um golpe e vai acabar com tudo. Veio o golpe. E eu conheci o Julião no exílio. E nunca vou esquecer a lucidez do Julião, a delicadeza dele ao tratar das coisas mais violentas e mais contundentes. Ele teve até o fim uma esperança que eu não tenho. Ele, o Boff, eu não tenho essa esperança. Lamento. Acho que não há um momento assim, não é exatamente lamento, é a gente que, enfim, que fica constrangido de ouvir toda essa situação. Eu acho que é difícil exprimir qual que é a palavra que vem para diante de tanta realidade.
Mas, Eric, eu acho que apesar de a gente viver um cenário tão drástico e que a gente assina embaixo no seu diagnóstico de que é muito difícil ver uma perspectiva de mudança, eu acho que algo que mudou nesses 28 anos foi a expansão e consolidação do MST como movimento político, como movimento popular, que atua não só no Brasil, mas como internacionalmente. E a gente vê até, por exemplo, agora na própria gestão Lula, como figuras importantes em ministérios importantes e até independentemente do governo federal, a gente pode ver deputados eleitos, vereadores eleitos, candidatos que estão aí muito preponentes para essas eleições. Então me parece que nesses 28 anos, embora a gente ainda veja a reforma agrária como um plano B, C, D, Z de qualquer governo, a gente vê o MST caminhando próprio e consolidando e quebrando cercas até para, né, fazer uma metáfora mais literal também, de certa forma. Sem a mais remota sombra de dúvida. O MST é hoje, e não digo só no Brasil, é dos movimentos populares mais importantes da América Latina. Não da América do Sul, da América Latina inteira. E a repercussão, o peso do MST, eu te resumo numa frase só. 17 de abril, que é o dia do massacre de Eldorado de Carajás, 17 de abril é o Dia Mundial da Luta pela Terra. Eu não tenho dúvida que o MST faz é o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul. Sabe, não vamos esquecer das conquistas do MST, apesar de tudo, apesar de tudo. Agora, se a gente não pode esquecer as conquistas, a amplitude, a maneira como o MST cresceu e se consolidou, e é hoje uma presença indiscutível na questão social brasileira, se não podemos discutir isso, eu, pelo menos, não aceito nenhuma discussão, eu acho que a gente também não pode esquecer o outro lado. Evidentemente, se não fosse o MST, a situação seria 500 vezes mais trágica do que é. Repito, vamos lembrar dos 4 anos de Jair Messias. Vamos lembrar. Se esse camarada tivesse sido reeleito, ou se tivesse dado o golpe que ele diz que não queria dar, onde é que a gente teria ido parar? Isso é o complicado. Sem esquecer o espaço, sem esquecer o espaço do MST, a gente também não pode esquecer a situação do campo no Brasil, das terras que não são repartidas, das terras que são roubadas, invadidas, utilizadas, e com a proteção ou de governadores, né? Eu mencionei o Tarcísio de Freitas, são várias aberrações desses últimos anos, Caiado, etc., etc., aberrações abjetas, a gente não pode esquecer isto também. Isso aí eu acho que é preciso ter claro os dois lados, não da mesma moeda, da mesma tragédia. Perfeito. Bom, Eric, nossa conversa está chegando ao final, mas antes só queria ouvir um pouquinho de você, se frente a tudo isso que você tão bem descreveu, dessa importância, dessa evolução que o MST teve nesses 28 anos, mas até nesses, digamos, 15 anos depois da publicação do livro, te dá vontade, tu acha que ainda há espaço para talvez uma nova edição do livro Massacre, mas talvez com essa nova perspectiva, com tudo isso que avançou? Enfim, não quero dar mais trabalho para uma pessoa que já entregou tanto para a gente, já traduziu tanto em vários sentidos, mas enfim, a gente olha com todo esse conhecimento que você tem, todas essas análises, você não dá uma vontade de seguir um pouquinho mais com essa história que já foi tão bem circulado por aí? Vamos dar um tempinho. Eu estou com outros projetos, trabalhando em outros livros. O massacre não sai da minha cabeça, não sai da minha memória. Faz tempo que ninguém me chama para falar do massacre, essa coisa da amnésia brasileira. Mas vamos ver, daqui a pouquinho a gente retoma. Eu sempre fico esperando que me chamem para falar do massacre, me chamam para falar de qualquer coisa, menos do Fluminense e menos do massacre de Eldorado de Carajás. Eu gostaria, porque eu acho que não pode cair no esquecimento. E não só como homenagem às vítimas, mas principalmente como apoio às crianças, aos jovens que estão neste mundo querendo um pedaço de terra para quando crescerem, quando tiverem suas famílias. Um pedaço de terra para o futuro desse país. É isso que eu espero.
E pode contar com a gente aqui do Brasil de Fato, que sempre vai ter espaço para relembrar esse livro, para contar mais dessas histórias, e espaço mais do que aberto para qualquer novidade. Quando tiver intenção em fazer uma nova edição do livro, por favor, nos chame que a gente vai querer conversar muito contigo. Acabamos de conversar com Eric Nepomuceno, ele que é autor do livro Um Massacre, lançado em 2008, que relembra, que conta em detalhes o que aconteceu na Curva do S em 17 de abril de 1996, quando a Polícia Militar do Pará assassinou 21 trabalhadores rurais sem terra. Eric Nepomuceno, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer conversar contigo. Portas sempre abertas, amigo. E eu que agradeço e até a próxima. Tuas ordens. Tchau, tchau. Como a gente acabou de conferir, um dos assuntos destacados para o Eric Nepomuceno foi a chamada Lei da Grilagem. Com esse dispositivo, o governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos aqui de São Paulo, pode entregar terras devolutas a latifundiários. Isso com até 90% de desconto. Tem oferta melhor que essa, gente. E sobre esse tema, a gente aproveita aqui para destacar que o Brasil de Fato esteve na LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para conferir uma homenagem feita justamente ao MST. O evento aconteceu na segunda-feira desta semana. A cerimônia foi realizada na segunda-feira e reuniu militantes de todo o Estado, além de deputados estaduais e federais. Essa foi uma das atividades que marcaram ações do Abril Vermelho. Você pode conferir mais detalhes de como foi essa cerimônia justamente lá no site brasildefato.com.br. Chegando lá é só pesquisar pelo título Contra a Grilagem de Terra em SP, MST homenageado pela luta na reforma agrária na LESP. Quem ouviu a edição do Bem Viver de ontem deve lembrar que a gente destacou o lançamento do programa Terra da Gente, anunciado pelo governo federal nessa semana, também na segunda-feira. De acordo com o que foi dito pelo governo, a ideia da iniciativa é dar agilidade à reforma agrária, algo urgente mesmo. E a gente também prometeu ontem, avançar um pouquinho mais nesse assunto, ouvindo mais pessoas para repercutir essa ação tão importante do governo. Pois é, Séries Adit, integrante da direção nacional do MST, acompanhou a cerimônia e compartilhou algumas das palavras dela sobre esse assunto. Vamos conferir agora a análise dela. É um esforço do INCRA e do governo federal em organizar uma ferramenta que seja capaz de buscar, por meio de diferentes ações, o avanço no processo de reconhecimento, de criação de novos assentamentos no Brasil. São mecanismos, alguns já conhecidos, outros mais novedosos e que devem começar a ser implementados, testados aí ao longo desse ano ainda. Mas é um primeiro sinal importante por parte do governo federal do ponto de vista da política, da sinalização de que há uma vontade, uma perspectiva de avançar em um programa estruturado de reforma agrária. É claro que a gente sabe que isso só é possível e só é viável se vier acompanhado de um processo, de um lado, de prioridade também orçamentária por parte do governo, mas que tudo isso só é garantido se a gente tiver capacidade de se organizar, se mobilizar e fazer pressão social para alcançar essas conquistas e para reverter de fato essas boas ideias em ações concretas aí que nos permitam avançar com o processo de reforma agrária. Queria dizer que esse passo importante, forçando, e muito disso tem da nossa mobilização durante todo o ano passado, o governo a falar sobre a reforma agrária, a trazer a reforma agrária para a pauta, foi um passo importante, mas que só vai se consolidar se a gente fizer muita luta e muita organização popular. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Na semana passada, o governo federal anunciou a redução da meta fiscal para o próximo ano.
assim há uma expectativa de abertura para se honrar os compromissos sociais. A proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 inclui um salário mínimo de R$ 1.502. Vamos saber mais detalhes desse anúncio importante, o quanto ele impacta a nossa vida. Quem está aqui para explicar esses detalhes para a gente é Douglas Matos. O governo do presidente Lula vai reduzir a meta para as contas federais em 2025 e, com isso, deve ganhar espaço para honrar os compromissos sociais assumidos durante a eleição de 2022. No ano que vem, em vez de perseguir um superávit equivalente a 0,5% do produto interno bruto, ou seja, gastar menos do que arrecada, o executivo vai perseguir um déficit zero, ou seja, igualar gastos e despesas. A nova meta foi incluída no PLDO, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, revelado nesta segunda-feira. Antes, a promessa feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era de que o orçamento de 25 teria meta de superávit. De acordo com as regras do novo arcabouço fiscal, o governo precisa incluir no orçamento uma meta fiscal para o ano, e essa meta precisa ser perseguida. Caso não seja alcançada, a gestão pode ser obrigada a cortar gastos e congelar salários de servidores. Em 2024, o orçamento prevê déficit zero, meta que economistas consideram que dificilmente será cumprida. Por conta desse compromisso, o executivo tem tido dificuldade de reajustar o salário de servidores públicos, por exemplo. Parte deles, aliás, está em greve por exigir um reajuste ainda este ano. Já levando em consideração a mudança de meta fiscal, o governo estima que o gasto com servidores pode subir de 374 bilhões de reais em 2024 para 414 bilhões em 2025. O economista André Roncalha, professor da Universidade Federal de São Paulo, apoia uma meta menos rígida para as contas federais. O governo fez um ajuste da meta fiscal para algo que seja mais factível. É algo que eu venho defendendo desde o ano passado, que é importante ter algum realismo, né, na definição da meta. Para 2024, o governo, a equipe econômica fez uma aposta ousada para justamente poder, entre aspas, motivar o Congresso a fazer as aprovações das medidas de recomposição da base tributária. Então eu acho que o governo faz um ajuste realista da meta para justamente poder equilibrar os diferentes interesses que estão em jogo, particularmente os interesses de recomposição do gasto público e dos investimentos públicos. Na mesma linha, Pedro Faria, também economista, vê com bons olhos a nova meta. Eu acho, primeiro, muito bem-vindo e um acerto do governo em reconhecer um erro anterior, né, de ter colocado uma meta fora da realidade. A população brasileira quer serviços universais, quer saúde, educação, gratuitos, etc. E isso tem que ser financiado. E propor um modelo de resultado, uma curva de resultado primário incompatível com isso, é errado. E um governo que foi eleito com a proposta de honrar esse contrato social tem que propor e enfrentar a dificuldade de colocar um orçamento para isso, né? Outro que concorda com a mudança é Maurício Vaz, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na avaliação dele, um superávit em 2025 só seria viável caso todas as medidas para recomposição do caixa do governo via aumento da arrecadação fossem aprovados pelo Congresso, algo que não parece possível. Por isso, o economista vê a medida como positiva. O projeto orçamentário também prevê que o salário mínimo suba de R$ 1.412 para R$ 1.502. Caso seja confirmado, o aumento será de 6,37%. Para Maurício Vaz, a recriação da política de valorização do mínimo foi uma promessa de campanha do presidente Lula e é válida mesmo no cenário em que o governo trabalha para ficar dentro da meta fiscal. O gasto com o salário mínimo é algo muito importante para a dinâmica econômica. O salário mínimo tanto dos aposentados, né, mas como também quem recebe na ativa, o salário mínimo ele gera um aumento na demanda importante. Isso se reflete tanto no setor de bens de consumo, no comércio, né, como também no setor de serviços. Então, esse aumento do salário mínimo reflete no crescimento econômico e, por consequência também, a própria elevação da arrecadação no ano seguinte, minimizando o efeito do aumento dos gastos com o salário mínimo.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias ainda prevê que a inflação em 2025 feche em 3,1% e que a Selic acumulada, que é a taxa básica de juros do país, fique em 8,05% no ano. Hoje, a taxa está em 10,75% ao ano. Já para o crescimento do PIB, a previsão é de 2,80%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, aquele recadinho importante que a gente não se cansa de falar todo dia aqui no Bem Viver é que eu sei que você sabe, mas dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio, na sua iniciativa comunitária, na sua iniciativa regional. São dezenas, centenas de emissoras que estão junto com a gente nessa missão de colocar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste do país. Bom, então se você tem uma emissora aí e quer colocar o Bem Viver na sua rádio, basta se cadastrar acessando radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E não se esqueça que também dá para ouvir nosso programa de graça, fazer o download no nosso site, e você também pode ouvir nas principais plataformas de podcast. É só ir lá nas principais como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast que você confere uma edição fresquinha do nosso programa todo dia. Vamos sair um pouquinho do Brasil e falar sobre outro assunto super importante. Um massacre de palestinos conduzido por Israel na faixa de Gaza atingiu a marca de 6 meses de duração. E entre tanta tristeza com esse cenário, a gente destaca um dado que reflete a dura realidade desse caso. É que Israel mata ou fere uma criança a cada 10 minutos em Gaza, exatamente uma criança a cada 10 minutos. Essa informação foi anunciada pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. De acordo com o comunicado, 12 mil crianças foram atacadas por Israel desde 7 de outubro, e a própria agência da ONU destaca que esse número é quase certamente subestimado, ou seja, ele deve ser bem maior, a situação é ainda mais grave do que essa que a Unicef destacou. Isso porque a realidade é de muitas crianças feridas que não conseguem atendimento. Mais uma vez, o comunicado destacou a necessidade urgente de aumentar o número de evacuações médicas para facilitar o acesso a cuidados adequados. Em relação à situação da fome da população, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse que a quantidade de ajuda que entra em Gaza não aumentou em abril, isso apesar do apelo global, com média de 181 caminhões chegando ao enclave diariamente. Esse volume está muito abaixo da capacidade operacional das passagens de fronteira abertas de Gaza e não cumpre a meta declarada por Israel de facilitar a entrada de 500 caminhões de ajuda por dia, isso de acordo com a agência da ONU. O atual massacre israelense na faixa de Gaza, ou Operação Militar, como eles chamam, começou em outubro do ano passado, mas as condições no território palestino já eram consideradas sufocantes pela própria ONU. Ela alerta para o desastre humanitário, acusando Israel de usar a fome coletiva como arma de guerra. Infelizmente, a expectativa de paz na faixa de Gaza permanece desanimadora. A tensão no Oriente Médio aumentou no final de semana passado, quando o Irã realizou ações bélicas em retaliação à destruição do seu consulado na Síria. O lançamento de mais de 300 drones e mísseis ao território israelense provocou diversas explosões. Alguns drones foram derrubados pelas forças de defesa de outros países antes de chegarem ao espaço aéreo israelense. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU foi realizada após pedido de Israel, que pretende lançar um contra-ataque. Irã e Israel trocaram acusações e cobraram sanções um ao outro durante a reunião das Nações Unidas, que terminou sem qualquer acordo. Sobre o assunto, o Programa Central do Brasil conversou com Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Para ele, o ataque do Irã foi uma grande surpresa para o mundo inteiro. Vamos ver um trechinho da fala dele. Ele conversou com a apresentadora do programa, Luana Ibelli. No primeiro momento, quando houve o ataque do Irã, foi uma grande surpresa para o mundo inteiro, porque não é do feitio do Irã fazer isso, e já se sabia que era uma armadilha de Israel.
Israel, como foi mostrado agora, atacou a embaixada do Irã. Quer dizer, a embaixada é um lugar sagrado, atacou a embaixada matando várias pessoas, inclusive gente da elite militar. Mas o Irã atacou. Só que depois dessa impressão inicial, né, de que o conflito iria se escalar, foram aparecendo informações de bastidores, e ao que tudo indica elas são verdadeiras, que o Irã informou antes. Informou a Turquia, que passou para os Estados Unidos, que passou para Israel, que haveria o ataque, né? Tanto é que tem uma base militar de Israel onde os aviões decolaram para não serem atingidos. Então foi um ataque, foram centenas de drones, depois mísseis balísticos, dirigido para vários lugares, mas foi feito de uma forma, vamos dizer, controlada. Não teve nenhuma vítima e os alvos foram apenas militares. De outro lado, agora se espera qual a reação de Israel, né? Em primeiro lugar, o gabinete de Israel está dividido, né? Aqueles membros mais à direita, que sempre tem essa divergência em relação a Gaza, agora em relação ao Irã, querem ir para o ataque. Mas parece que os Estados Unidos, por meio do seu presidente Joe Biden, teve uma conversa por telefone com o Netanyahu e desaconselhou a fazer isso. E afirmou que os Estados Unidos vai colocar todas suas forças para ajudar Israel a se defender, mas não para atacar. Então isso tem equilibrado um pouco. E no Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança realmente nunca decide, porque sempre tem veto, tem sempre discussão. Mas é interessante ver a posição dos países. E a Rússia e a China saíram em defesa do Irã, né? Como era de se esperar, e é uma divisão entre as grandes potências que vem desde a Guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia, a questão de Gaza, agora do Irã, é sempre o sistema de alianças. De um lado, Israel e Estados Unidos, e países europeus, Europa Ocidental, de outro, China, Rússia e alguns aliados regionais. No cenário internacional, Israel viu aumentar a falta de apoio aos seus ataques no cenário internacional. Essa situação, de acordo com o professor Reginaldo Nasser, acende a especulação de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu busca desviar esse foco com os atritos diante do Irã. Algumas especulações é que o Netanyahu fez esse ataque, ordenou esse ataque à embaixada em Damasco, justamente para desviar o assunto. Inclusive, desde sábado, quando nós estamos olhando aí os ataques do Irã, se vai ter resposta de Israel, durante esses dias, os bombardeamentos continuam em Gaza, são centenas de mortos, 70 mortos, e é o que tudo indica que Israel não vai ganhar isso. Então eu acredito que, embora a conexão, eventos são acontecimentos independentes, e ao que tudo indica, não tem negociação com a libertação do o genocídio continua. Na conversa, Reginaldo Nasser também destacou que, diante desses episódios recentes, a Jordânia imediatamente saiu a favor de Israel. Ele lembrou, inclusive, que o país interceptou mísseis do Irã, diferente da Arábia Saudita e do Egito, o que indica um apoio menor dos países árabes a Israel. A Jordânia imediatamente saiu a favor de Israel, inclusive interceptando mísseis do Irã, bastante arrojada nisso. No caso da Arábia Saudita e do Egito, já a coisa é um pouco distinta. Até o dia 7 de outubro, quando houve o ataque do Hamas, os Estados Unidos e Israel estavam fazendo todos os esforços para trazer a Arábia Saudita para aquele grande acordo, que é chamado Acordo de Abraão, feito pelo Trump, que articulou todos esses países árabes com Israel. A Arábia Saudita pulou fora, embora tenha bom relacionamento com os Estados Unidos, ótimo relacionamento também com Israel, mas não entrou nisso. E o outro fato que é importantíssimo, aconteceu no começo do ano passado, foi a distensão entre a Arábia Saudita e Irã. Então, os dois maiores inimigos da região entraram num acordo preliminar, distendendo aí as suas tensões, patrocinado pela China, que é outro fator novo nisso, a China entrando no Oriente Médio. Então, por exemplo, se estivesse acontecendo isso, que está acontecendo hoje, há um tempo, quando a Arábia Saudita não fez esse acordo, aí sim, a região estaria em turbulência. A nota da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, das monarquias do Golfo, são muito poderosas em dinheiro e meios militares, colocando calma na situação, que não quer que o conflito se degenere. O Egito também está nesse momento muito receoso. Repito, bom relacionamento com Israel, com os Estados Unidos, mas está evitando se comprometer. Então, o Israel hoje não tem esse apoio que teria em outros momentos desses aliados árabes que são ao lado dos Estados Unidos e também, volta e meia, estavam em tensão com o Irã. De uma forma geral, os conflitos entre os estados no Oriente Médio, com exceção de Israel, esses conflitos rebaixaram o seu nível de tensão.
Lembrando que você pode conferir essa conversa completa, essa análise completa do professor Reginaldo Nasser. Você vai lá no YouTube do Brasil de Fato e procura por Central do Brasil, que você encontra fácil. Vamos seguir falando do cenário internacional. Olha só, nos Estados Unidos não há limite para o montante de dinheiro que pode ser doado para campanhas eleitorais, nem limite para quanto o candidato pode gastar. Vamos entender melhor o que isso significa, como isso impacta na prática? O nosso correspondente Pedro Paiva está lá em Nova York e explica melhor como que funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos. A campanha de Joe Biden e o Comitê Nacional Democrata anunciaram que arrecadaram 90 milhões de dólares em doações só no mês de março, o equivalente a 450 milhões de reais. Só em um evento em Nova York, Biden arrecadou 25 milhões de dólares, um recorde, até mesmo nos Estados Unidos. Para um efeito de comparação, todos os candidatos brasileiros à presidência em 2022 gastaram juntos pouco mais de 230 milhões de reais. A maior parte dessas doações vão para anúncios, sejam na TV, no rádio ou na internet. Sobretudo, anúncios focados nos chamados estados pêndulo, aqueles que ora votam mais em democratas, ora mais em republicanos. Esses estados são importantes porque podem de fato decidir o resultado em novembro. Nos meses que antecedem as eleições, muitos dos compromissos de campanha se resumem a eventos de arrecadação de fundos. Chris DeRose, autor de best-seller sobre história política dos Estados Unidos, conversou com o Brasil de Fato sobre o assunto. Você precisa de duas coisas para ganhar uma eleição. Você precisa de dinheiro e mensagem. Não significa que a campanha com mais dinheiro vai ganhar todas as vezes. Na verdade, nem sequer é o caso, na maioria das vezes. Mas você precisa ter a mensagem certa para defender as pautas pelas quais os eleitores se importam. Parte desse dinheiro vem de doações pequenas de eleitores, mas a maioria vem de poucos doadores que doam muito dinheiro. Só na atividade recente em Nova York, por exemplo, uma doação de 100 mil dólares dava direito a uma foto com Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Uma doação de 500 mil garantia um momento privado maior com os três. Para Chris DeRose, que é republicano, essas doações são apoios sinceros. Claro que os maiores doadores têm acesso aos candidatos e eles podem expressar suas visões, mas eu acho que em muitos casos são doadores identificando candidatos que concordam com eles ou compartilham seus ideais, mais do que doadores ditando o que os candidatos pensam ou como devem votar. Em 2010, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que dinheiro equivale a discurso quando o assunto é eleições, não havendo, portanto, qualquer limite no montante que pode ser doado e gasto em campanhas. Para os juízes, isso é um direito, assegurado pela primeira emenda da Constituição, que trata da liberdade de expressão. Essa opinião, porém, está longe de ser um consenso. Para muitos, o poder econômico exercido pela elite econômica do país é um perigo para a democracia em si. Isso é o que pensa Karina Garcia, candidata a vice-presidente em 2024 pelo Partido por Socialismo e Liberação, o PSL. Isso certamente corrói a democracia. Ver os CEOs mais ricos, corporações, bancos terem praticamente o direito de possuírem políticos. E eu acho que o que a gente está vendo é cada vez mais pessoas tomando consciência sobre isso agora, com o genocídio que está acontecendo em Gaza. Eles estão descobrindo sobre o AIPAC e como grupos como o AIPAC, essas grandes máquinas de lobby, têm jogado milhões de dólares todos os anos em políticos americanos. Qual é o impacto disso na política global? O AIPAC é uma das entidades privadas que fazem grandes doações. Trata-se de um grupo lobista pró-Israel, que entre 1990 e 2024 fez doações a pelo menos 279 senadores. No topo da lista está o ex-senador por Delaware, o democrata Joe Biden. O atual presidente recebeu mais de 5 milhões e 700 mil dólares em doações do grupo durante 18 anos. Empresas como a Lockheed Martin, a principal companhia do complexo militar,
militar americano não podem fazer doações. No entanto, comitês políticos ligados à empresa, sócios e funcionários podem doar. Trump já recebeu mais de $50 mil ligados a Lockheed Martin só este ano. Biden, mais de 32 mil. De Nova York, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Paiva. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Voltando para o Brasil, a nossa Constituição Federal prevê que pelo menos 1/4 do orçamento municipal deve ser destinado para o setor de educação, algo que está certo, justo. Por aí a gente tem que debater a partir desses parâmetros, né? Mas na maior cidade do país, aqui em São Paulo, os números não batem não. Por isso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é alvo de uma ação no Ministério Público Estadual por investir em educação menos do que o previsto. Ele teria aplicado somente 22,4% da receita municipal. Vamos entender melhor na prática como funcionam esses números na reportagem do Brasil de Fato. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, teria violado a Constituição Federal ao aplicar menos de 25% da receita do município em manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso de acordo com uma representação que foi protocolada no Tribunal de Contas do município e do Ministério Público do Estado de São Paulo por vereadoras do PT. A bancada petista acusa a gestão Nunes de praticar manobras nas contas da cidade para mascarar o não cumprimento do mínimo a ser investido na área da educação na cidade de São Paulo em 2023. De acordo com a representação, o prefeito teria aplicado somente 22,4% da receita. Os vereadores apontam que cerca de 14 bilhões e 700 milhões de reais foram executados em manutenção e desenvolvimento do ensino em 2023, abaixo do mínimo exigido de 16 bilhões e 400 milhões de reais, de acordo com todo o imposto de renda retido na fonte daquele ano. Se trata de uma diferença de 1 bilhão e 700 milhões que deveriam ter sido gastos com educação, mas não foram. A manobra teria ocorrido em decorrência de despesas não executadas durante o exercício que foram canceladas. Entre março de 2022 e fevereiro de 2024, o valor de gastos que foram empenhados, mas não efetivados, chegaram a 3 bilhões e meio de reais. A gestão Nunes não teria atualizado esses cancelamentos nos demonstrativos financeiros, gerando um valor abaixo do que realmente tinha como saldo. O valor seria suficiente para construir mais de 315 escolas, possibilitando o atendimento a cerca de 286 mil estudantes da capital paulista. Os vereadores afirmam ainda que o modus operandi do prefeito de São Paulo fica evidente ao longo dos anos, já que em 2021 e 2022, a Secretaria Municipal de Educação empenhou praticamente 30% do orçamento no último mês do ano. O processo pode comprometer a candidatura à reeleição do atual prefeito em 2024. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que, abre aspas, cumpre integralmente as exigências legais em relação à aplicação dos mínimos constitucionais em educação. A gestão municipal reforça ainda que as contas da Prefeitura referentes aos anos de 2021 e 2022 foram aprovadas pelo Tribunal e que outras manifestações semelhantes, também formuladas por parlamentares da oposição, foram devidamente respondidas em anos anteriores. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. A gente reforça que esses 25% da receita voltada para a educação vale tanto para os municípios quanto para os estados e o Distrito Federal. Essa situação está prevista no artigo 212 da Constituição Federal, então bora cumprir, né, gente? Pelo menos cumprir. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas.
do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Agora a gente destaca que o assassino do ativista ambiental Ari Uru Ewawal foi condenado a 18 anos de prisão. O crime aconteceu por conta de denúncias de invasão de terra em Rondônia. O comerciante João Carlos da Silva foi condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, que deve ser cumprido com a prisão inicialmente em regime fechado. O assassinato ocorreu em abril de 2020, tirando a vida do professor e líder indígena do povo Uru Ewawal. O julgamento foi realizado ontem, segunda, dia 16, na comarca da cidade rondoniense de Jaru, distante pouco mais de 290 quilômetros da capital Porto Velho. Ari integrava o grupo de monitoramento da terra indígena Uru Ewawal, localizada em Rondônia e que possui mais de 1,8 milhão de hectares. A reportagem completa sobre esse julgamento você confere no site brasildefato.com.br. E é sempre bom lembrar, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Para quem está aqui em São Paulo, pode nos ouvir diretamente pela nossa parceira, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da internet, na nossa rádio web. Vai lá em radiobrasildefato.com.br que você nos confere. E para ouvir quando você quiser, dá para também ouvir no nosso site, vai lá em radiobrasildefato.com.br que a gente deixa salvo todas as edições do Bem Viver, mas você também pode ir na sua plataforma preferida de podcast. Qual que é? O Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, vai que tá lá o Bem Viver. E quem está completando hoje mais um ano de vida é o cantor e compositor cearense Ednardo. Com essa vasta lista de belas canções, foi até difícil escolher uma, mas algumas questões passaram na frente para a gente ouvir essa, Terral. Uma delas é a repetição do verso "No peito enganos mil, na terra é pleno abril", ressaltando um mês de renovações e novos começos na vida. A canção também sugere que, entre decepções pessoais, há uma esperança enraizada na natureza. Que beleza, né, gente? Outro motivo para aumentar o volume com Terral é a relação do músico com sua terra natal, questão que também traz reflexões para a edição de hoje do Bem Viver. É assim que a gente pensa, por exemplo, na identidade camponesa, com a terra para trabalhar e florescer novas esperanças no Brasil. Aumenta o som, gente. Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia. Sou da América, South America. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Aldeia, aldeota, eu estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou, luzindo na madrugada, braços, corpos suados, a praia falando amor. E é nesse clima que a gente diz que o Bem Verde hoje fica por aqui.
com o compromisso de voltar amanhã sim ou sim, a partir das 11 horas da manhã. Você nos escuta pela Rádio Brasil Atual, RBA 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aqui a gente aproveita para agradecer demais esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Ver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.